Então, vamos lá, 10 horas em ponto, nossa segunda parte da aula após o intervalo, né? Vocês já saíram, já foram ao banheiro, já andaram pela faculdade, né? Agora vocês voltam para a sala de aula. Então, vamos continuar com o nosso nivelamento. Nós temos aula mais 50 minutos. E aí, a gente finaliza e nos vemos segunda-feira da semana que vem. Então, vou abrir um slide aqui para vocês. Aí, pessoal, enquanto eu estiver com o slide aberto, eu não consigo ver vocês falando, escrevendo, certo? Então, o que eu preciso? Se vocês tiverem dúvida, abra o áudio e me chame. Ou então, se vocês viram que algum colega escreveu no chat, alguém lê para mim, tá? Porque eu não consigo ver o chat quando o slide está aberto. Combinado? Alguém ajuda o coleguinha. Vamos lá no nosso nivelamento. Então, a biologia, ela é muito grande. Vocês que estão na área da saúde, vocês vão ter muitas matérias aplicadas, mas quase todas ou todas na área biológica, que é a área da saúde, né? Então, dentro dela, a gente vai ter aqui genética, né? O DNAzinho bonitinho, evolução, os biquinhos dos bichinhos aqui para que o bico é diferente para cada um tipo de alimentação. Vocês vão ver aqui que tem algumas coisinhas de genética, ó, biotecnologia, química, né? A bioquímica aqui que fala sobre a junção da química, né? Com a parte do nosso organismo, da velocidade, por exemplo, do sangue, essas coisas na bioquímica, né? Aí a gente vai ter que a biologia celular e molecular, que vai falar muito de DNA, biologia celular aqui, psicologia, né? Aqui o nosso desenvolvimento embrionário, olha que bonitinho, embriologia, anatomia, que vocês vão lembrar do Ganin. Aqui a parte da evolução, que vocês vão lembrar aí de mim e do Juan. A botânica, vocês vão ver farmacobotânica, a galera da farmácia, né? Lá no 7º período com a Lorena. Zoologia não entra para vocês, vai entrar para a galera da veterinária, tá? É a parte da zoologia, que vocês vão estar vendo aí com a professora Marcela, com o Leandro. E aí a gente vai tendo aí epidemiologia, entra na área da medicina, né? A área de vocês aqui, ó, da neurociência, da farmacologia e tal. Então, tudo isso aqui, a junção disso tudo é biologia. Então, quando a gente vai falar sobre biologia, a gente tem que lembrar algumas coisas. Dentro da biologia, vocês lembram que quando vocês faziam ensino fundamental, quando vocês faziam quinta série, né? Ensino médio, que hoje em dia tem outro nome, mas vocês se lembram que vocês viam sobre ciência? Teve um período que vocês estudavam ciência e depois virou biologia, né? A ciência, ela é a junção de tudo que tem a ver com a vida, mas tem também a ver com química, tem a ver com física, tanto que a ciência do 9º período, ela é química e física, né? Ela não entra na biológicas. Então, a gente é uma mistura de tudo. Aí tem uma coisa importante que a gente tem que falar que chama método científico. O que é método científico? Existe um método chamado de método popular, existe um método científico. Popular é um senso comum. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma planta e eu chego em vocês e falo assim, você pode tomar essa planta aqui que ela vai te ajudar a dormir, camomila, vai te ajudar a ficar calmo. Aí você pergunta para mim, professora, mas tem estudo sobre isso? Eu falo, tem, já teve muitos estudos científicos. Eu estou falando de um artigo publicado e tal. Beleza. Mas pode acontecer de alguém chegar e falar assim, toma essa planta aqui que ela ajuda a emagrecer pra caramba. Aí você fala assim,
Uai, mas tem estudo sobre ela? Fala, não, minha tia tomou, minha avó tomou e emagreceram. Então, é um senso comum. E a ciência, a gente não estuda o senso comum. A ciência, ela é fato. A gente está vendo aí, se você ligar sua televisão agora, vocês vão ver o quanto a ciência está sendo falada. Se você abrir um jornal, você vai ver 2 horas de jornal, 2 horas falando de vacina, 2 horas falando de imunidade do organismo, de vírus, né? Bactéria, que entra também a parte das pessoas que ficam baixas, a imunidade muito baixa. Então, vai vendo cada um desses. Então, se a gente parar para pensar, o método científico, ele é falado sempre, só que tem épocas da sua vida que você presta mais atenção. E a vida, ela a biologia é a base dela. Por quê? Porque bio significa vida. Logia significa estudo. Então, biologia é o estudo da vida. Esses seres vivos, eles têm esses níveis de organização. Lembra que eu acabei de mostrar o nível de organização para vocês? Então, é átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistemas, organismo, e aí vai, certo? Esses seres vivos, eles têm a energia que provém da alimentação, certo? E também tem a parte de ambiente. Então, o ambiente, ele muda de acordo com o que você vive, esse ambiente, ele vai mudar por exemplo, vamos dar um exemplo. Se você vive no meio do campo, aquele ambiente, ele te faz ter um estilo de vida diferente de quem vive na cidade. Então, a gente vê que o ser vivo ele é influenciado também pelo meio ambiente. Ah, mas não só o meio ambiente, mas o ambiente em que ele está inserido. Ah, mas tem também a evolução, que alguns já viram a evolução semestre passado, aquele os mais aptos sobrevivem, né? Então, aí vai tendo cada estudo de cada coisinha. Então, esse método científico é, por exemplo, eu observar algumas coisas. Olha só essa galinha, né? A galinha, ela é alimentada com arroz. Mas, dependendo do tipo do arroz, ela passa a ter uma doença chamada beriberi. Então, a experiência humana, ela conseguiu verificar que é esse tipo de arroz, que é o arroz polido, que ocasiona a beriberi nessa galinha. Mas como que eles chegaram a isso? Fazendo um método científico, com experiências, foram colocando os tipos de arroz para verificar que tipo traria essa doença para esse animal. Então, eu precisaria fazer uma pergunta, como por exemplo, por que a galinha ficou doente? Ah, porque ela comeu alguma coisa. Aí eu paro e falo, mas será o que ela o que será que ela comeu? Ah, não sei, ela só come arroz. Mas esse arroz tem casca ou não? Aí começa a colocar arroz com casca e arroz sem casca. Ah, então a galinha que comia o arroz com casca não teve a doença, mas aquele grupo que comia o arroz sem casca teve a doença. Então, conclusão, a casca do arroz contém uma substância que ajuda a galinha a não ter a doença. Isso se chama método científico. Eu fiz uma experiência para verificar como que isso poderia acontecer. Então, para isso, a gente tem que lembrar. Não adianta eu falar que ser vivo é aquele que tem metabolismo e eu não saber o que é. Então, no dicionário que a gente chama de Morrison, a vida, tal como o calor, não é uma coisa, um fluido. Aí você fala, nossa, professora, falou grego para mim, né? Na verdade, ele está dizendo que a vida é algo, assim como o calor, que você sente. Que você tem propriedades diferentes, que você cresce e reproduz e lida. Tem gente que fala que o sentido da vida é crescer, multiplicar, né? Tem toda essa parte que o pessoal fala, né? Do coloquialismo. Então, a biologia e a vida aqui, só para a gente entender um pouquinho, né?
A vida é formada pela composição química, que a água é a molécula, lembra? Que o átomo se junta, forma a molécula. Então, a água, proteína e os ácidos nucleicos, lembrando que ácido nucleico é o DNA e o RNA, junto com a organização celular, que é as membranas, que são as organelas, desenvolve o metabolismo, que são as reações químicas que ocorrem dentro do ser vivo. Então, ele libera energia, devolve energia, renova, é o que o vírus não tem, por isso que ele não é considerado um ser vivo. E aí, nós vamos ter a unidade da vida, que é a célula. Então, as folhinhas, elas só estão aqui hoje, recebendo sol para fazer a fotossíntese, porque ela tem um conjunto de células que formaram o tecido vegetal, para captar essa luz, para desenvolver a fotossíntese, para que ela esteja viva e nós também, né? Porque nós vivemos do oxigênio também produzido pela fotossíntese. E aí a gente vai verificar que essa unidade de vida, por exemplo, ela vai fazer com que a gente vá se adaptando durante ela. Nós temos aí alguns, vamos falar de alguns seres, por exemplo, que eles conseguem se disfarçar no meio do ambiente, ele consegue adquirir algumas características, por exemplo, esse aqui, ó, o camaleão. Ele consegue estender a língua dele, que tem uma enzima na ponta, até o inseto, e o inseto volta grudado, né? Ele recolhe a refeição. Então, assim, tem várias coisas interessantes nessa parte. Por exemplo, aqui, reprodução, né? Os ovinhos e logo a vida. A gente vai verificar que no ser humano, por mais que você não tenha o ovo, tem o ovócito. Então, a gente vai estudar isso. E aí, a adaptação, por exemplo, aqui. A gente vê aqui a raposa do Ártico, parece um cachorro, né? Ela tem uma espessa camada de pelo e é branca, para ficar mimetizada, para que os caçadores ou outros animais não vejam, mas a pele dela é muito espessa para que ela não sinta frio, assim como o urso polar e etc. E aí a gente vai ver que a energia, ela vai vir, por exemplo, de onde a gente sempre vê, que é a questão da primeira parte da cadeia alimentar, que são as plantas, né? Então, você vai ter as plantas, para depois você ter um animal que comeu a planta, para você comer o animal. Então, essa parte aqui é o ciclo de vida, né? Mas a planta, ela só é viva porque ela recebe energia do sol, e dessa energia do sol, ela vai produzir aí a fotossíntese e vai liberar, né? Ela absorve CO2 e libera O2, certo? Tá muito rápido, gente? Como é que tá aí? Tá beleza? Tá dando? Vai que tá muito rápido. A gente está fazendo uma revisão, né? Tá tranquilo? Ok. Então, vamos pensar nisso que eu falei agora, da planta ser a responsável pela fotossíntese. Para isso, ela precisa de receber a luz do sol, né? Que a gente falou aqui agora. Então, vamos pensar. Eu tenho um rio, ó, visualiza comigo, bora. Eu tenho um rio. Embaixo desse rio, ali embaixo dessa água, dessa lâmina, eu tenho várias algas, várias plantas aquáticas. Beleza. O sol manda a lâmina, manda os raios dele na lâmina d'água, que vai levar até aquela plantinha para que ela receba a iluminação, para que ela libere oxigênio e absorva CO2. Isso acontece na fotossíntese. Beleza. Aí, todos aqueles animaizinhos que estão dentro daquele rio, eles só estão vivos porque nós temos o oxigênio da água, que veio proveniente dessas plantas aquáticas que estão ali. Beleza até aí, né? Estão indo comigo. Então, eu tenho um rio, plantinhas no fundo, solzinho batendo, plantinha fazendo fotossíntese, bichinho vivo. Beleza. Aí vem um derramamento de petróleo. O petróleo tampou a lâmina d'água.
Tá por cima da margem todinha. O que vai acontecer? Quem sabe me dizer? Cri, cri, cri. Bora? Vai impedir a fotossíntese? Vocês concordam? Isso. Olha que legal. Um complementou o que o outro falou, ó. O Pedro colocou assim: vai impedir a fotossíntese? Não vai ter entrada de luz? Os animais vão morrer? As plantas vão morrer? Olha só que luz não vai passar, vai impedir. As plantas começam a não produzir oxigênio. Os animais vão morrer. As plantas morrem praticamente junto com os animais, mas elas demoram um pouquinho a mais. As plantas vão morrer. E aquilo ali vai ficar sem água. Por isso que quando tem o derramamento de petróleo, sobe os peixinhos boiando. Certo? Por quê? Quando vocês veem aquela imagem assim lá do Tietê, quando eles mostram aquele monte de peixe boiando, né? É porque faltou oxigênio na água. Por que faltou oxigênio na água? Pela quantidade de poluição que não deixa com que o sol entre e faça fotossíntese, ou aquela poluição não deixa que aquelas plantas vivam dentro daquela água, né? Tem os dois, certo? Vamos voltar? Aí, nós temos, então, essa energia do Sol sendo, né, responsável por nossa vida em si. Então, a gente tem aí alimento, os consumidores somos nós, né? Os decompositores são as bactérias e os fungos, e os nutrientes nas nossas plantinhas. Beleza. Esse aqui é um nível de organização daquele que eu acabei de escrever para vocês lá no PowerPoint. Ó, o átomo juntou o hidrogênio da H2O aqui formou a água, que se juntaram e formaram uma célula, né, ou um componente celular que se juntou e formou a célula, que formou o tecido, que formou o órgão, que formou o sistema, que formou o organismo, a população, a comunidade, o ecossistema e a biosfera. Tudo aquilo que eu ensinei vocês na primeira parte da aula. E aí, os produtores, que são essas plantas, eles são, né, aí as bactérias, as plantas em si, mas vamos lembrar que eles são seres eucariontes. Ele vai ter as plantas, elas têm lá a célula com a carioteca, ela tem o núcleo bonitinho. A bactéria não. Então, a gente tem aí os consumidores e decompositores que vão atuar para trazer essa energia para a gente. Aí, cadê? Aqui, bonitinho. A inter-relação entre a fotossíntese e a respiração é fundamental para manter a estrutura biótica. É o exemplo que eu acabei de dar para vocês da água. Se não fosse a fotossíntese, não tinha respiração, que não tinha a vida, né? Então, à medida que vai diminuindo a concentração de oxigênio, vai diminuindo sua capacidade de respirar. A gente está vendo isso muito aí na TV, quando se fala de Covid, de falta de respirador, né? E etc. Lembrando que nós temos vários níveis de organização: predador, produtor, né? O consumidor primário, consumidor secundário. Isso aqui eu estou relembrando seu ensino médio, certo? Existem tipos de reprodução: reprodução sexuada, aquela que nós vamos estudar aí na nossa embriologia, que a gente vai ter um espermatozoide com um óvulo que se juntou e fecundou, né, formando uma célula ovo, um cigoto. Então, aqui a gente tem aqui uns anfíbios mostrando.
Quais são as evidências que eu tenho disso tudo que eu estou falando? É a evolução, que quem já fez genética já viu a evolução, que é o fóssil, né? É ele que vai me mostrar se já existiu ou não. É a mesma coisa lá do dinossauro, que o pessoal fala assim, porque o Tiranossauro Rex tinha tantos metros de altura e uma boca, não sei o quê. Como que descobriram? A partir do fóssil. Alguém foi lá, tirou um fóssil, e aí eles olharam o tamanho, espessura e fizeram todo o estudo a partir do fóssil, certo? Essa parte é a parte da estrutura dos seres vivos. Essa primeira parte que eu passei para vocês, certo? Aí, nós vamos lá. Espera. O Juan vai dar a aulinha para vocês. Aí, falando sobre as estruturas aí das nossas células. Então, a gente vai estar estudando, né, como que o espermatozoide dividiu para formar tal, como que o óvulo saiu, então toda essa parte aqui de gametas. Porque que o homem, quando ele ejacula, ele tem que ter tanto espermatozoide e a mulher libera um óvulo por mês. Então, a gente vai estar estudando toda essa parte aí na gametogênese, na espermatogênese, né? As divisões aqui, ó, bonitinhas, são as fases da embriologia, até a disseminação lá da parte da embriologia, tudo até o desenvolvimento embrionário, né? A gente vai verificar aí o espermatozoide entrando aqui, ó, no óvulo, né? Aí a gente vai saber que isso aqui é a zona pelúcida, que é a proteção do óvulo. Então, para tudo isso aqui que a gente observa, só é possível hoje eu visualizar, por exemplo, essa célula da cebola aqui, ó, é um tecido vegetal, esse bonitinho aqui, eu só consigo ver ele porque existe um microscópio. Foi ele quem foi desenvolvido e que me auxiliou, né? Esse microscópio, ele me auxiliou ao estudo. Então, sem ele, hoje eu não conseguiria ver bactéria, eu não conseguiria ver células acometidas por micro-organismos, eu não conseguiria ver os tecidos, como a gente está vendo aqui nessa foto, ó. Eu conseguiria ver, sim, o tecido epitelial da forma que eu estou vendo aqui a olho nu, mas eu não conseguiria daquela forma ali. Então, várias formas nós vamos estudar, mas todas elas dependem disso aqui, da teoria celular. O que é a teoria celular? Que uma célula se junta ali para formar quem? O microscópio. E só foi possível pela descoberta do microscópio. Então, para tudo isso, a gente vai observar aí, o barulhinho é para vocês acordar, ó. Viu? Então, a princípio, nós tínhamos esses microscópios aqui, ó, de duas lentes só. Você olhava aqui, tinha uma lente aqui em cima e uma lente aqui embaixo. Olha que interessante. E aí, esses microscópios, a gente hoje vê a luneta, né? Mas era esse microscópio óptico. Aí depois foi criado esse microscópio que vocês conhecem, que vocês vão ver lá na faculdade. Aqui, ó, tá vendo essa célula aqui branquinha? Tecido adiposo, é gordura, né? Isso aqui, professora, o que é isso? Então, a gente vai estar vendo cada um desses, o esfregaço, como é, né? Por que a gente vê isso? Porque existe um microscópio óptico. Mas aí existe esse aqui também, ó. Esse microscópio aqui, ele pega uma mesa inteirinha assim, chama microscópio eletrônico de transmissão, ou eletrônico de varredura, tem os dois tipos. Ele faz com que a imagem aumente mais de 1000 vezes em vista desse que a gente vê lá na faculdade. É uma sala toda cheia, com ar-condicionado, toda cheia das normas que a gente não pode adentrar e tal. E aí, essa foto aqui é real, ó.
ele consegue tirar a foto da fecundação. Então, a gente consegue ver estruturas aí, ó, pelinho aqui, ó, as plaquetas, as hemácias, ó. Você consegue ver tudo ele muito grande. As algas sofrendo mitose, fazendo a divisão, né? Então, fica bem bonitinho para a gente fazer todo o estudo. As gametogênese, espermatogênese, toda essa parte nós vamos ver. E aí, só para a gente lembrar, para fechar essa parte de lembrar o que é, então, nossa célula ela tem organelas, que é como se fossem nossos órgãos, mitocôndria, que é responsável pela respiração, cloroplastos, responsável pela fotossíntese, né? O retículo endoplasmático rugoso e o ribossomo, responsável pela proteína, síntese de lipídios, centríolo responsável pela divisão celular. Então, todas as células. Aqui é aquela célula vegetal que eu falei para vocês, que ela tinha uma parede celular aqui em volta, que ajudava para a célula não morrer, né? Quando você coloca água demais ou pouca água, que ela fica túrgida ou murcha. A célula animal, que a gente falou, né? Os centríolos para ajudar na divisão, mitocôndria, respiração, lisossoma, digestão, nucleolo que está aqui junto com o núcleo no material celular, e aí vai. O Juan vai falar cada partezinha dessa para vocês. O núcleo, aí o núcleo a gente falou em genética, para quem já teve, né? Lembrando que tem a informação genética da célula, tem a divisão, tem aí a membrana, né, da carioteca, então é nele, ó, o núcleo bonitinho em 3D, ó. Esse aqui é o núcleo da célula com DNA. Eu podia ter mostrado essa imagem semestre passado. Olha ele, bonitinho. Se a gente tivesse no laboratório, faria a extração do DNA do morango e a gente veria isso aqui, né? Mas não deu para ver, certo? Até aí, beleza? É muita coisa para o primeiro dia? Ou tá indo? Vocês já estão acordados, já estão massa? Tranquilo? Então, essa parte do nivelamento, para a gente, ela é muito importante. Por quê? Teve gente aí que não teve a biologia celular e lembrou de alguma coisa lá do ensino médio, do terceiro ano, né? Terceiro ano do ensino médio. Tem gente que teve científico em vez de ensino médio, tem gente que não teve biologia no ensino médio. Então, tem toda aí uma parte de revisão, né, que a gente precisa, certo? Eu vou colocar esses dois slides para vocês de nivelamento lá em cima. Semana que vem, a gente já começa com a introdução de embriologia, tá bom? Certinho? Então, hoje nós vamos finalizar a aula agora 10h30, um pouquinho mais cedo, 10 minutinhos aí antes. Deixa eu tirar foto aqui de quem está presente. Vocês não saem, não. Alguém tem alguma dúvida, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, escreve, fala. Tirar foto igual quando falar, pode copiar, né, gente? Oi, Luiz. Vamos ver sua carinha. Amanhã eu termino de fazer a chamada. Peraí. Tá bom. Então, amores, foi um prazer revê-los, foi um prazer conhecê-los.
tá? Contem comigo. Eu vou deixar o grupinho lá fechado, mas é só essa primeira semana para tirar as dúvidas, ou então eu abro ele hoje, vocês tirar a dúvida aí, depois eu fecho, tá bom? Eu vou ver certinho. Mas qualquer coisa que for específica da nossa disciplina no nosso grupo, combinado? Coisas de outras é no outro. Então, pessoal, fiquem com Deus. Ó, tava morrendo de saudade de vocês. Estaremos juntos mais um semestre. Espero que vocês gostem. Vai ser ótimo, tá? Estar com vocês de novo. E nosso combinado, sem dúvida, para casa, certo? Sempre perguntar. Então, ó, voltamos. Fiquem com Deus. Beijo. Até mais. Bom final de semana.